Seguindo por aqui, obrigada, Juliana. Renata, vou voltar aqui a falar sobre violência no estado do Rio de Janeiro, até porque a gente ficou e ainda está, chocado com o que aconteceu nas últimas horas, de uma violência que já existe diariamente, mas alguns casos acabam ganhando mais repercussão. Mas isso não quer dizer que não existam inúmeros outros e causando sofrimento para a população. Falando então, voltando os nossos olhos para essa onda de violência no Rio, que vive uma disputa por territórios entre milicianos e traficantes. Dados do projeto Fogo Cruzado mostram que as chacinas aumentaram na cidade neste ano. Ontem, os 3 médicos foram executados e uma das linhas de investigação da polícia é que uma das vítimas tenha sido confundida com um miliciano. Pois bem, para ajudar a gente a compreender todo esse cenário e o que está acontecendo no Rio de Janeiro, a gente conversa agora com o Bruno Langiani, gerente de projetos do Instituto Sou da Paz. Bruno, obrigada pela gentileza de conversar com a gente aqui na CNN Brasil. Eu quero começar te perguntando... Por favor, você observa de fato um aumento ou você tem esses casos ocorrendo debaixo do nariz de gente que antes não era habituada a ver esse tipo de violência? Como se a violência no Rio de Janeiro, geograficamente, ficasse ali reclusa a apenas algumas regiões. Enfim, eu quero te ouvir sobre isso, tudo que tem acontecido. Eu não acho que a gente esteja num cenário muito pior no Rio de Janeiro do que a gente estava o ano passado. Acho que o grande problema é que a gente se acostumou com um nível de violência muito alto, Mesmo que a gente tenha visto que esse ano subiu 8% dos homicídios, especificamente nessa área tenha aumentado ainda mais por conta de uma disputa de território, como você menciona, eu acho que o grande problema é que a gente está com uma sociedade anestesiada, com um nível de violência muito alto, que acabou culminando nesse caso, que mostra como alguns grupos criminosos se sentem bastante à vontade para matar qualquer pessoa, em qualquer horário, em qualquer região da cidade, Então, eu acho que esse é, de fato, um caso que é emblemático, que chama muita atenção, mas acho que tem que servir como um alerta, um chamado à ação de toda a sociedade, que se a gente não se empenha em resolver esses problemas, ninguém está salvo, Como esse caso mostra, enfim, uma coisa banal, pessoas que não tinham nada a ver com uma disputa de território entre grupos organizados são mortas por serem confundidas numa área super nobre da cidade, sem que a polícia tenha conseguido nem prevenir e até o momento também não esclarecer o caso. Bruno, nós ouvimos mais cedo aqui o secretário executivo do Ministério da Justiça, Ricardo Capelli, trazendo algumas informações e eu quero te ouvir, por favor, sobre isso. Ele afirmou que o governo federal vai reforçar as ações de segurança pública em conjunto com o governo do Rio de Janeiro. Para quem está no dia a dia, assim, angustiado de colocar o pé na calçada, isso faz alguma diferença quando você vê o governo federal dizendo, vamos aqui ampliar, vamos ajudar? Isso é o suficiente, assim? Até que ponto a gente vai sair do discurso e as pessoas que têm medo, que têm pavor, às vezes, de mandar seu filho e sua filha para a escola? Que diferença isso pode fazer de verdade, na prática, na vida dessa população, Bruno? Eu acho que esses reforços de policiamento, eles podem servir para estabilizar algum conflito mais permanente, mas assim, a gente tem problemas no Rio de Janeiro que são estruturais, A gente tem questões, por exemplo, dessas relacionadas ao homicídio, que estão muito intrincadas com, por exemplo, a baixíssima capacidade da polícia de esclarecer homicídios, que faz com que alguns grupos e algumas pessoas estejam circulando há anos, matando outras pessoas sem que nada aconteça, A mesma discussão, por exemplo, que eu acho que é uma das críticas ao governo do Rio de Janeiro e a esse apoio federal pontual, é que a gente tem parte desse problema de criminalidade organizada, ele é um problema que foi criado e é reforçado todos os dias pelo sistema prisional, por um descontrole no sistema prisional, por uma superlotação do sistema prisional, que faz com que a gente transforme esses locais
que deveriam ser locais de recuperação em locais de recrutamento e treinamento e coordenação de atividades criminosas, né? Mesmo com relação a esses casos relacionados aos médicos, há uma suspeita de que tenha tido uma videoconferência de dentro do presídio para determinar o que seria feito com os suspeitos que mataram os médicos, né? Então, a gente precisa, sim, obviamente, acho que cobrar ações de curto prazo que consigam estabilizar, mas mais do que isso, a gente precisa ter discussões mais profundas sobre a política de segurança no Rio de Janeiro e, em geral, uma política de segurança para combate ao crime organizado. Eu chamo agora para a conversa o Leandro Rezende, nosso analista de política e também conhecedor do Rio de Janeiro. Leandro, por favor. Valeu, Elisa. Bruno, obrigado por estar conversando com a gente. Mais cedo até a gente conversou com o Daniel Irata, né? Você, enfim, conhece bem, do que tem trabalho no GNI da UF, e ele trouxe uma questão que eu acho que cabe super para você, que é, enfim, principal especialista em política de armas do Brasil, sem dúvida. Bruno, o seguinte, a gente, na dinâmica desse crime que envolve os médicos, a gente está falando de pistolas 9mm, né? Que é um tipo de armamento que mostra uma sofisticação do crime organizado. Face o que a gente viu nos últimos anos, né, e o que o governo federal tem feito agora, dá para a gente dizer que o crime organizado ele se reaparelhou nos termos de armamento pesado, que agora o crime, enfim, sempre teve, mas agora esse acesso dá para dizer que ele está mais facilitado a esse tipo de armamento de pistolas automáticas, fuzis, submetralhadoras também? Com certeza, Leandro. A gente tem analisado os dados divulgados, os dados oficiais divulgados pelo Rio de Janeiro, e o que a gente vê é que o Rio de Janeiro sempre foi um local que teve muito armamento por conta dessa disputa de território. Mas a gente teve nos últimos anos uma política do governo federal que barateou e facilitou o acesso tanto a armas mais potentes, mas também uma quantidade maior de munições, né? Então, se antes os criminosos, para acessar fuzil e para acessar 9mm, eles tinham que ir para fora do país ou roubar arsenais públicos, tornando esse acesso mais difícil, pós-governo Bolsonaro, a gente tem, por exemplo, a arma 9mm como a principal arma vendida. Então, o acesso a essa arma e o acesso à munição ficou muito mais facilitado e barateado. Então, a gente tem um absurdo de uma política pública que deveria ajudar a combater criminosos, facilitando o acesso à arma. E como a gente pode comprovar isso? A gente pode comprovar com o fato de que esse ano, né, pós essas mudanças, a gente está tendo o recorde de apreensão de fuzis e o recorde de apreensão de pistolas no crime, né? Então, isso não ajuda a prevenir os casos e também dificulta muito a investigação policial. Por que eu digo isso? Porque se a gente fosse em 2018 e tivesse uma chacina com munição 9mm, que era restrita, munição .40, munição de fuzil, tinha grandes chances da gente ter essa munição, que era de uso restrito, marcada com numeração de lote. Pós mudanças do governo Bolsonaro, a gente tem 400 mil pessoas, talvez mais que isso, que compraram armas 9mm e, portanto, podem comprar munição para essa arma. Obviamente, a maioria são pessoas que cumprem a lei, mas a gente tem uma série de casos de laranjas que foram recrutados pelo crime organizado e conseguiram aí comprar armas, munições, fuzis e desviar isso para a criminalidade, né? Então, esse é um ponto que, mesmo que o governo Lula tenha feito uma mudança de regulamento para trazer um pouco de racionalidade nesse item, a gente ainda tem uma questão que é: qual é a política para combater o tráfico de armas e o comércio ilícito de armas, as armas que já estão na mão do crime? O que está sendo feito? E nesse ponto a gente não vê nenhuma resposta, nem por parte do governador Cláudio Castro e nem por parte do anunciado pacote do governo federal, né? Então, isso que a gente tem cobrado. Se o Rio de Janeiro, a segurança pública é muito pior por conta de um descontrole de arma, munição, e eu cito também aqui explosivos, nós tivemos vários casos graves envolvendo granada no Rio de Janeiro nas últimas semanas. Qual é a política que pode ser feita sobre isso? E, nesse aspecto, o governo federal está muito bem posicionado para ajudar o governo estadual, porque tem exército que tem competência nesse tema e tem polícia federal.
Muito bem, ouvimos Bruno Langiani. Falei corretamente seu sobrenome, Bruno? Me corrija, por favor. Ótimo. Bruno Langiani, gerente de projetos do Instituto Sol da Paz. Bruno, muito obrigada, por trazer seu conhecimento, por contribuir aqui com as suas informações em relação ao crime do Rio de Janeiro. Bom dia, Obrigada. Bom dia a todos.